cobre, não é, o esqueleto dele, e dependendo das características do terreno no qual ele foi enterrado, o osso vai absorvendo as partículas minerais do terreno que tem ali em torno dele. Ou seja, o osso como se colocar uma esponja dentro da água, não é? A esponja vai absorvendo a água. Então, os elementos orgânicos do osso vão absorvendo os elementos minerais que estão em roda dele, o osso vai desaparecendo e os elementos minerais vão tomando conta. Então, na verdade, um fóssil é uma pedra, é nada mais que um pedaço de rocha. Só que ela mantém o formato, ela mantém a textura, mantém o tamanho, tudo original, né? Mas é um pedaço de rocha. Bom, na próxima foto, nós vermos aqui um ser humano que foi encontrado nessa região. Ele tem na parte de cima, tá, também encoberto ali, ele tem uma crista sagital, né, uma crista enorme que ele tem sobre a cabeça, que serve para prender poderosos músculos mastigatórios, né? Ou seja, esse ancestral nosso, ele não se adaptou a comer carne, ele ainda ficou comendo frutas. E o que aconteceu? Ele se extinguiu. E como é que a gente sabe que ele se extinguiu? Porque não existe ninguém no planeta hoje com essa característica óssea. Né? E na próxima foto nós temos o cara que viveu na mesma época e no mesmo lugar e que evoluiu até hoje. Esse é o Homo habilis. Vocês podem ver, ele ainda não tem testa, não é? E ele ainda não tem queixo, ainda tem uma arcada supraciliar projetada, mas ele é muito mais parecido ele é muito mais parecido conosco do que aquele outro, né? Então, a importância dessa descoberta, que deu um nó na cabeça de todo mundo, e hoje já está esclarecida, não é? Porque se imaginava que a evolução foi linear, não é? E hoje já se sabe que não, a evolução não foi linear, ela foi em galhos. Então, nessa época, viviam, no mínimo, 2 espécies humanas. A gente hoje só conhece uma espécie humana. Então é difícil para a gente compreender isso, não é? Mas nessa época existiam diversas espécies humanas, convivendo no mesmo lugar. É como hoje tem diversas espécies de cachorro. Naquela época tinha. Só que essas espécies, elas foram se extinguindo, e só uma delas chegou até nós, que é esse cara aí, que é esse ancestral nosso, que na próxima foto aparece a reconstituição artística deles, não é? Ou seja, há 1.750.000 anos atrás, nós já éramos assim, e já éramos chamados de Homo habilis. Então, não mais australopithecus, porque nós já tínhamos a habilidade manual. Mas essa habilidade manual, ela era limitada, porque ele só se dava conta que tinha feito um instrumento de pedra depois que ele fez o instrumento de pedra. Ele não pensava, bom, agora eu vou fazer instrumento de pedra, e batia e fazia. Não, ele pegava as pedras, ia batendo, daqui a pouco ele olhava e dizia, mas isso aqui dá para utilizar, isso aqui é uma machadinha de mão, isso aqui é alguma coisa, não é? E aqui na próxima foto dá para a gente ver a reprodução de uma cena de como ele vivia. Ele ainda não caçava, ele só comia a carniça que os outros animais deixavam, não é? Vocês sabem que quando o leão caça, primeiro come o leão, o que sobra come a leoa, o que sobra come as hienas, o que sobra come os corvos, e o que sobra nós comíamos. Né? E foi vivendo assim que a gente chegou onde chegou hoje, não é? Por isso não podia dar muito certo mesmo. Então, importante, não é, que a gente tenha essa informação, que é uma informação relativamente nova, né? Existiam diversas espécies humanas e só uma delas é que sobreviveu. Bom, aqui eu estou viajando do Quênia para a Etiópia, tá, em busca do Homo sapiens moderno, em busca da nossa espécie que surgiu há 200.000 anos atrás. Foi a parte mais tensa de toda essa expedição, porque tem uma área no norte do Quênia e no sul da Tanzânia, no norte do Quênia e no sul da Etiópia, com 500 quilômetros de distância, que os humanos pré-históricos, quando eles saíram da África, eles passaram por ali, né, para migrar para fora da África, para irem para o Oriente Médio. E eu tinha que passar naquela trilha, porque eu estava fazendo a trilha que os caras fizeram. Só que tem um problema. Hoje, essa é uma área que o governo americano não deixa os seus cidadãos cruzarem, a ONU orienta os cidadãos estrangeiros a não cruzar ali, e nem o exército do Quênia entra ali. Porque é uma área povoada por tribos hostis, né? É uma área onde tem um grupo guerrilheiro que quer emancipar aquela região, criar um outro país ali, e é uma área para onde vão os terroristas
sudaneses, né, porque ali fica na fronteira com o Sudão, os terroristas sudaneses, quando a coisa aperta no Sudão, que o governo americano pressiona muito, o governo sudanês dá umas batidas, eles fogem para essa área, e os terroristas islâmicos que estão na Somália, que fica na outra fronteira, do outro lado, também fogem para cá. Então é um lugar terrível, né? Mas eu tinha que passar por ali, porque os caras passaram por ali milhões de anos atrás, né? Se eles soubessem o que ia acontecer depois disso, eles tinham, né, feito uma voltinha. Mas não. Eu tive que passar por ali. Então, o que tem que se fazer para passar nessa região? A gente contrata escolta armada para nos proteger. E por isso que eu digo que eu tenho mais medo dos humanos do que dos animais. E eles são tão espertos, os caras que vivem ali, porque um grupo da guerrilha, que queria fundar um país independente no sul da Etiópia, eles vieram para Isiolo, que é uma cidadezinha no Quênia, que fica mais próxima da fronteira, fica a 500 km da fronteira. Eles, um racha que deu lá, no movimento deles lá, né? Eles vieram para ali e montaram um exército mercenário para escoltar quem queira cruzar pelaquela região ali. E é um negócio impressionante porque a gente paga $10 por dia para um cara desse, armado de fuzil AK-47 com 4.000 balas, né, nos proteger. Aqui, na próxima foto, eu tirei uma foto junto com os dois, né, que estavam comigo. E também tem uma coisa curiosa, porque eu pensei assim, o que vai impedir esses caras de nos assaltarem na metade do caminho, né? Porque eles ali eram da mesma turma, né? Embora eles estejam trabalhando para mim, né, para as outras pessoas que estavam aqui na expedição, ele é, na verdade, da mesma turma dos caras lá, né? E aí eu me lembrei do curso de tiro que eu fiz no Alasca para entrar na área dos ursos, né? Eu nunca tinha dado um tiro na minha vida, E eu fiz um curso de tiro, eu dei 100 tiros nesse curso de tiro, e eu acertei os 100 tiros na pontuação máxima que eu podia fazer. Acertei em alvo parado, acertei em alvo em movimento, eu parado, eu correndo, eu de frente, de lado, uma coisa que eu não imaginava, né? O instrutor disse que isso se deve à capacidade de concentração que eu tinha, né? E ele até sugeriu que eu entrasse na equipe olímpica brasileira para dar tiro nas Olimpíadas, né? Imagina vocês só, né? Aí o que eu fiz para esses caras não me pegaram no caminho? Eu comprei um fuzil AK-47 com 600 balas por $7 no mercado lá. $7. Tá? E quando a gente saiu da cidade, eu pedi para eles pararem e propus um tiro ao alvo para eles. Eu peguei uma lata, tirei para cima, mandei eles atirarem. E eles erraram. E quando eles atiraram, eu acertei. Né? Eu já sabia que eu ia acertar. E aí eles já ficaram com o olho desse tamanho, assim, né? E durante toda a viagem eu fui atrás deles, né? Quer dizer que qualquer coisa que eles... viu, né? O olho deles crescesse, né? Eles iam ver, né? Aqui na próxima foto, então, já aparece eu entrando na Etiópia, né? Essa é uma foto histórica, porque essa fronteira, não existe a fronteira aqui, né? Para começar, o Quênia e a Etiópia, eles estão em guerra ali, né? E a coisa aqui